Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em Caná, uma cidade a pouca distância de Nazaré, onde vivia a Sagrada Família, realizou-se uma festa de casamento. E por amizade ou parentesco, Nossa Senhora encontrava-se presente, como também Jesus, que foi convidado a participar da festa com os seus discípulos. E nessas ocasiões, era costume que as mulheres amigas da família se encarregassem de preparar tudo. Muito bem, a festa começou e, por falta de previsão ou por uma afluência inesperada de convidados, o vinho estava prestes a acabar. E Nossa Senhora, que sempre estava atenta a tudo, é a primeira a perceber que o vinho estava acabando. Esta atitude não é uma novidade na vida de Nossa Senhora, pois ela vivia para servir. Como se mostra em muitos pequenos detalhes na sua vida e nesta festa, tornando esses momentos extremamente agradáveis. Na verdade é que uma festa ela se torna extremamente prazerosa quando ela está impregnada de espírito de serviço, quando uns procuram estar atentos aos demais, procurando servi-los, ajudá-los em tudo. Nós estamos começando este recolhimento agora, que será sobre Nossa Senhora, porque nós estamos no mês de maio, e como costumamos fazer, nós dedicamos este mês a refletir sobre a vida da nossa mãe. E nessa primeira meditação, nós vamos considerar esse tema do serviço. E Nossa Senhora, não há dúvida nenhuma, que é um grande exemplo para nós nessa virtude. E a primeira pergunta que nós podemos fazer é essa: de onde nasce o espírito de serviço? Quais são os seus requisitos? E nós podemos dizer que, em primeiro lugar, o serviço nasce do amor. Como dizia Jesus Cristo, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus, mostrando que o amor se manifesta em dar, em servir, sendo o máximo amor dar tudo, dar a nossa vida pelos demais. E assim, quanto maior for o meu amor, mais eu terei desejos de servir. Então nós podemos imaginar o amor de Nossa Senhora para com aqueles anfitriões, para aqueles convidados todos e penetras na festa daquela boda, porque naquela época as portas nessas festividades ficavam abertas para quem quisesse entrar, e talvez até por isso encheram-se de convidados, de tal forma que o vinho foi acabando. E então não é de estranhar, justamente porque Nossa Senhora tinha esse amor tão grande, tem esse amor tão grande no seu coração, que fosse a primeira em perceber que ia faltar vinho. De fato, quem ama está muito atento aos demais.
Será que eu sou uma pessoa atenta aos demais? Como está o meu amor pelo próximo? Percebo que é o egoísmo o grande inimigo do amor, do serviço. Tenho procurado desbastar o meu egoísmo. O espírito de serviço nasce também da experiência que servir, fazer o bem aos demais, alegra o coração. De fato, como nós fomos feitos para amar, ser para servir, para fazer o bem aos demais, quando nós fazemos o bem, nós sentimos uma alegria muito grande, muito profunda. Nesse sentido, é muito bonito o testemunho de uma moça que eu quero contar agora, que ela participa já há um certo tempo de um projeto social e ela contou a primeira vez que participou desse grupo, como foi nessa ocasião, nesse dia, e nessa ocasião ela foi junto com o grupo levar o café da manhã num domingo para os moradores de rua da Praça da Sé. E ela descreveu assim como foi esse episódio. Há 15 dias, visitando pela primeira vez moradores de rua na Sé, com um grupo de pessoas que se mobilizaram para isso, tive uma experiência muito marcante em minha vida. Como sabem, tudo que vem de Deus e é para nos edificar e transformar, a força do mal tenta boicotar de alguma forma para que isto não aconteça. Digo isso porque eu estava com preguiça de acordar cedo num domingo, estava com receio de como seria aquilo, com certo arrependimento de ter me comprometido a levar o café da manhã para os moradores de rua da Praça da Sé. Mas graças a Deus consegui vencer esses obstáculos e fui preparar os sanduíches que fiquei de levar. Eu confesso que depois de comprar as coisas e começar a prepará-las, meu coração já ficou fortemente tocado. A cada sanduíche que fazia e imaginando que alguém que realmente precisava iria comê-lo. E senti uma sensação muito forte no meu coração ao pensar também que algo que é tão pouco significativo para mim podia ser muito, muito importante para alguém. E o mais interessante é que comecei a sentir alegria por estar preparando algo para alguém que amo muito, mesmo não conhecendo aquelas pessoas que iria encontrar. Quando Jesus disse: "Tudo o que fizerdes de bom ao outro, é a mim que o fazes", ele não usava uma metáfora. Isso é um fato. Posso dizer com propriedade que, uma vez estando na Praça da Sé, eu vi Deus em todas as pessoas com quem falei. E algumas eu tenho certeza de que foi Ele que me enviou para me dar uns recados importantes, aos quais gostaria de compartilhar aqui. Entre os vários moradores que conheci, conversei com uma mulher muito doce e com muita bondade no seu coração. Ela me disse que estava na rua por desemprego, não por drogas ou crime, e que o marido é epilético. Devido a isso, perdeu o barraco em que moravam. Pouco depois, ela me mostrou um molho de chaves que disse ter achado e me explicou que o carrega sempre com ela. E começou a me contar que fica olhando sempre para aquelas chaves, imaginando como vai ser quando voltar a ter a casa dela. Com um sorriso no rosto e um brilho nos olhos, dizia: "Esta aqui vai ser a chave do meu portão, esta da porta da cozinha e esta
do meu quarto. Enquanto me explicava e mostrava uma a uma as chaves, comecei a chorar sem parar. E o mais impressionante foi que nesse momento ela, num gesto muito carinhoso, começou a enxugar minhas lágrimas e ainda me disse: "Não chora não, senão eu também choro e não quero chorar." Além de me fazer ver o valor e a beleza das coisas banais e simples, essa moça também me disse que Deus era bom e que ela tinha fé que iria conseguir tudo o que queria. Confesso que na hora eu pensei, no lugar dela não teria nenhum motivo para pensar que Deus é bom, por ter permitido que eu perdesse minha casa e morasse na rua. Mas não vi nela nenhuma revolta, nenhuma raiva. Era como se fosse um anjo de Deus. A fé inacreditável daquela mulher, a sua esperança foram uma facada no meu coração, que tantas vezes duvida e questiona o amor de Deus por mim, só porque ele não faz algumas vezes o que eu quero e quando quero. Eu tinha acabado de me mudar para um apartamento menor e estava muito contrariada com aquilo. Senti naquela hora vergonha do meu sentimento. Mas depois pensei, de onde vem essa fé linda e inspiradora, este amor a Deus inexplicável, resiliente, completamente irracional? Cheguei à conclusão de que só pode vir do próprio Deus, da sua misericórdia que manda seu Espírito Santo e seus anjos para cuidar destas pessoas. Esta é a explicação para entender por que me senti tão perto de Deus estando ao lado dela. Rezamos uma Ave Maria juntas para pedir a Nossa Senhora que intercedesse por ela para que conseguisse um emprego e uma casa. Foi a mais linda e importante de todas as Ave Marias que eu já rezei na minha vida. Naquele momento, eu pedi a Maria de todo o coração que colocasse todos os meus pedidos de lado e atendesse com urgência aos dela, porque a minha noção de necessidade havia mudado radicalmente. Depois de conversar com essa moça, posso garantir que não vejo mais a minha casa nem a minha vida com o mesmo olhar de antes. Apesar de ser um relato longo, é muito bonito, não é verdade? E nós vemos essa pessoa descrevendo com uma alegria interior enorme, enorme. Porque aquilo que dissemos, fazer o bem nos traz alegria, nos enche de alegria. Isso nos faz pensar numa frase que dizia o filósofo Kierkegaard, que a felicidade é uma porta que se abre para fora. Não para dentro, para fora. Não para mim, mas para os outros, no serviço. Não servir a mim mesmo, mas servir aos outros. Que alegria sentiria essa moça se ficasse naquele domingo na sua casa dormindo até mais tarde e depois talvez navegando no celular, na internet. Seja qual for essa sua alegria, não teria a menor comparação com a que sentiu indo à Praça da Sé. Terceiro lugar, o que nos leva a fazer o bem aos demais, a sair de nós mesmos, a servir o próximo, é o esquecimento próprio. Vamos nos colocar no lugar de Nossa Senhora. Vamos imaginar que Nossa Senhora, naquela festa das bodas, estivesse muito preocupada com uma visita que iria receber alguns dias depois na sua casa. Se estivesse muito preocupada com as suas panelas que estavam velhas e precisavam trocar. Se estivesse muito preocupada com a sua horta, pois não estava chovendo há dias. Se estivesse muito preocupada com a volta no final da festa para Nazaré, pois estaria tarde e escuro.
Se Nossa Senhora se deixasse dominar por estas preocupações, não teria cabeça para estar pendente dos demais. Isso também pode acontecer conosco. Se nos deixamos levar por nossas preocupações, mesmo que sejam boas, não teremos a cabeça e condições de prestar atenção aos demais, de servir. Por isso, temos que aprender a deixar as preocupações nas mãos de Deus. Temos que aprender a viver o abandono, crescer no abandono, abandonar-nos nas mãos de Deus, para ter cabeça e coração para pensar nos demais. Um grande exemplo dessa atitude foi Álvaro del Portillo, que foi o primeiro sucessor de São José Maria, que começou a ajudá-lo, né, a ser seu braço direito, desde muito jovem, quando estava na faculdade. E ele estudava engenharia civil, que era um curso bastante puxado na Espanha. E só por esse curso ele ficaria com o tempo todo tomado para dar conta dele. E, no entanto, ele estava sempre ao lado de São José Maria, sempre ali para o que ele precisasse. E o que ele fazia? Ele estudava de noite, ele, enfim, pedia muita ajuda a Deus, de tal forma que ele conseguia estar sereno, com a cabeça leve, com o coração cheio de amor, para estar ao lado de São José Maria e servi-lo e ajudá-lo. Em que realidades eu posso servir? As manifestações concretas de espírito de serviço na vida diária são muitas. Nosso Senhor nos oferece uma regra tão simples como eficaz, que é essa: tudo quanto quiserdes que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Então podemos pensar em dois campos do serviço aos demais. Em primeiro lugar, as necessidades materiais. E podemos dizer que todas as pessoas precisam de ajuda material. É questão de estarmos atentos. A esposa necessita de uma ajuda, o marido necessita de uma ajuda. Nessa ajuda vamos procurar aliviar o trabalho das pessoas que estão à nossa volta, dar uma mão no que estão fazendo. Eu vou procurar gastar tempo com os filhos para ajudá-los nas tarefas da escola. Todo o campo aqui de facilitar a vida dos demais, como, por exemplo, recolher os pratos, como limpar o que sujamos, fechar as janelas, e se estão procurando alguma coisa, oferecer-se para ajudá-los. Sair da poltrona. Sair da poltrona. Muitas vezes o que queremos estando em casa é descansar, relaxar e pensar que nós podemos deixar o descanso para a hora de dormir e dormir as horas necessárias. Deixar o descanso na hora de assistir uma série, um filme com a família, estando ali todos juntos. Esses são os momentos de descanso, por exemplo, e o resto do dia eu estou ali na ativa, né? Trabalhando, servindo, dando a minha vida aos demais.
depois todo esse campo das necessidades humanas ou necessidades humanas e espirituais, isso me faz lembrar de um sacerdote que eu conheci logo depois que eu me ordenei e estava lá na Espanha e fui pregar um retiro numa cidade ali perto de Bilbao. E essa casa era uma casa grande que comportava 2 grupos fazendo o retiro. Então eu cheguei ali e, enfim, comecei a pregar aquele retiro e uns 2 dias depois chegou um outro sacerdote porque ia começar um outro retiro, né? E esse sacerdote tocou a campainha da porta, eu fui atender e assim que ele me viu, ele já me cumprimentou efusivamente com muita alegria. Que tal? Como te llamas? Né? E aí eu respondi, Pablo, né? Falando meu nome em espanhol, mas o sotaque não esconde, na verdade, a nossa origem. Difícil mudar o nosso sotaque, então ele já percebeu que eu era de um outro país, ele perguntou de onde eu era, né? E eu falei que era do Brasil, então ele já fez um gesto de, puxa, Brasil, samba, tchá-tchá-tchá, enfim, né? E muito bem, né? Ele entrou e aí fomos conversando e ele extremamente solícito, e aí nós fomos almoçar, e, e aí, na hora de servir o primeiro prato, ele já se adiantou e serviu para mim, né? E aí, na hora de servir o segundo prato, eu já percebi assim que ele ia na frente em tudo e eu tentei passar na frente dele para servi-lo, mas não havia modo de passar na frente dele, né? No segundo prato, ele se adiantou para me servir. E aí depois terminamos o almoço e costumávamos rezar na capela logo em seguida e percorremos um corredor e eu pensei assim, não, eu preciso ganhar essa batalha em algum momento, eu tenho que ir na frente, chegar na frente e servi-lo, não me deixar ser servido. E aí fui caminhando na frente, né, olhando para trás e conversando com ele no corredor e tal, e a conversa. E na hora de entrar na capela, não sei o que que ele fez, que ele entrou na minha frente e foi lá acender as velas, como a gente costuma fazer, para rezar diante de Nosso Senhor. Ou seja, não havia forma de ganhar deste sacerdote maravilhoso. Que bom seria se todos nós fôssemos assim. Todas as pessoas têm necessidades humanas e espirituais. Todas as pessoas têm necessidade, por exemplo, de um sorriso. Como dizia um amigo, o ser humano não consegue viver sem um doce e sem alegria. E é verdade, né? Até questiono com relação ao doce, apesar de que goste muito, mas com relação à alegria, não dá para questionar. É impossível viver sem alegria. Imagine um dia sem vermos um sorriso. Isso me faz pensar numa história que uma pessoa contava e dizia assim: depois de muitos anos, um amigo meu passou pelo colégio em que cursamos o secundário. Quantas e quão gratas lembranças! E junto do grande portão de entrada, encontrou novamente aquela senhora que nos vendia doces e pipocas. Durante anos tínhamos parado diante da sua barraquinha. Grande foi a minha surpresa quando ela, olhando afetuosamente, lhe disse: Que bom, você novamente por aqui, mas você se lembra de mim? Como é possível, depois de tantos anos? E, e ele respondeu aqui, quando você vinha comprar alguma coisa, você sorria para mim. Perdão, foi ela que disse para esse rapaz, né? E eu nunca me esqueci desse sorriso. Então ele comentava, esse rapaz, Deus do céu, né?
Jamais eu pensei que causava alegria àquela pobre senhora com um simples sorriso. Quantas vezes deixei de sorrir para os outros? Quantas vezes no convívio com outras pessoas fiquei sério e de cara amarrada? Muito bem, podemos pensar em que medida tenho me empenhado em fazer com que as pessoas que vivem à minha volta sejam felizes. Aí está um grande serviço que podemos fazer diariamente. Quantas vezes o ambiente em casa fica pesado? Quantas vezes vemos alguém que está um pouco desanimado, com cara séria? E vai chegando o final do ano, e as pessoas vão ficando cansadas de tudo. Que bom é quando, numa sala de aula, num ambiente de trabalho, há uma pessoa que descontrai, que conta uma piada, que sabe mexer com os outros para arrancar-lhes um sorriso. Se dessemos a nossa vida para fazer os outros serem felizes, já teria valido a pena a nossa vida. Já teríamos experimentado aquilo que dizia Jesus Cristo, que não há maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus. As pessoas sentem a necessidade de serem cumprimentadas. Este é um outro grande e pequeno serviço. É pequeno, um gesto pequeno, mas que provoca, ocasiona um bem muito grande. Nunca me esqueço, uma vez, um amigo, num dia que estava conversando com ele em sua casa, e chegou um irmão da rua, todo feliz, passou do nosso lado, mas não nos cumprimentou. Nisso, o meu amigo disse para ele: Ei, 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 você não vai me cumprimentar? Me senti como um poste. É verdade, tem razão. Quando passa alguém conhecido do nosso lado e não nos cumprimenta, nos sentimos mal, como se não existíssemos para ela, como se fôssemos um poste. É bem isso o que sentimos. Pensar se não fazemos isso algumas vezes. O mais comum é que aconteça até, infelizmente, dentro de casa. As pessoas têm necessidades de serem ouvidas, outro grande serviço que podemos dar aos outros. Essa experiência que às vezes temos de simplesmente perguntar a alguém: e aí, como você está? Para essa pessoa desatar a falar. Todos nós temos como que um efeito bateria, um efeito pilha. Nós vamos carregando nossas emoções, nossas experiências e nos sentimos bem quando descarregamos. Quando podemos manifestar o que nós sentimos, nossas preocupações, nossas aflições. E as pessoas se abrem quando há alguém que as escuta. Saber escutar, saber ouvir. Tantos outros pormenores poderíamos citar de serviço no dia a dia. Mas vamos olhar para Nossa Senhora, que a nossa atitude de serviço desinteressado aos outros em casa, no trabalho, entre os amigos, encontre nosso modelo em Nossa Senhora. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.
Exame. Ato de presença de Deus. Valorizo o dom imenso que Jesus nos fez quando, pouco antes de morrer na cruz, olhando para Maria, nos disse: Eis a tua mãe, e a ela: Eis o teu filho. Jesus deu-nos Maria como mãe, e nós temos para com ela o amor e a confiança de um filho. Como nas bodas de Canaã, Maria intercede agora diante de Deus pelas nossas necessidades. Confio à proteção da Santíssima Virgem, a minha família, os meus filhos, os sobrinhos, os parentes, os amigos e os filhos dos meus amigos. Confiando no amparo da Virgem Maria, peço-lhe que meus filhos e os filhos dos outros se aproximem mais de Deus. Coloco meus filhos sob a proteção de Nossa Senhora, para que ela cuide deles e os apresente maternalmente a Deus, como apresentou seu filho Jesus no templo. Fazei tudo o que ele vos disser. Estas palavras que Maria dirigiu aos servidores nas bodas de Canaã, também as diz a cada um de nós. Peço-lhe que me ajude a cumprir sempre e em tudo a vontade de Deus. Rezo com piedade e devoção o Santo Rosário, o terço. Aproveito os deslocamentos para rezar algumas dezenas. Na medida do possível, procuro reunir a minha família, pelo menos alguns dias, para honrar a Nossa Senhora com essa devoção. Aprendo as lições do exemplo de Maria. Vejo-a toda voltada para Deus e para o próximo, com um espírito generoso de serviço, e procuro imitá-la, sacrificando-me mais pelos outros. Contemplando a serenidade e a paz da alma de Maria, entendo a grande verdade daquelas palavras de Cristo que são lembradas por São Paulo: há mais alegria em dar do que em receber. É generosa a minha disposição de servir, pensando no bem dos outros. No meu lar, procuro fomentar um ambiente alegre, sendo positivo nos meus comentários. Esforço-me para chegar do trabalho, no que de mim depende, com tempo para me dedicar à esposa e aos filhos. Interesso-me pelas suas coisas e os escuto, mesmo que esteja cansado.
Nun mundo que parece perder o sentido da castidade e da fidelidade, procuro viver com delicadeza essas virtudes próprias de um homem íntegro e de um bom cristão. Que meios emprego para ser fiel? Sou prudente no relacionamento com pessoas do outro sexo? Ensino de modo positivo os meus amigos a evitar situações que possam comprometer o seu casamento? São Paulo ensina que carregamos o tesouro do Evangelho em vasos de barro. Peço a Deus com humildade a virtude da santa pureza. A limpeza de coração manifesta-se nos meus pensamentos, nos olhares, no domínio da imaginação e dos sentimentos. Recorro ao sacramento da confissão quando necessito, sabendo que, com o perdão, também recebo a graça de Deus para lutar. Ensino os meus filhos a se comportarem da mesma forma. A pureza exige o pudor, que, preservando a intimidade da pessoa, exprime a delicadeza da castidade e regula os olhares e gestos de acordo com a dignidade das pessoas. Essa dignidade reflete-se no meu modo de vestir e de me comportar, nas minhas conversas, no meu ambiente de trabalho e na minha casa, publicações, programas de televisão, filmes, etc. Ajudo a minha esposa e os meus filhos nesse âmbito. Reajo com valentia diante de situações apelativas ou sensuais. Procuro colocar todo o meu empenho para que isso não aconteça. Desagravo a Deus quando vejo que é ofendido. Percebo que o meu exemplo pode levar outras pessoas a mudar de vida e que uma omissão equivaleria a uma certa cumplicidade. Sou cuidadoso e prudente no uso da internet. Ato de contrição.
Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, me anjo da guarda, intercedei por mim. Sem fé não é possível agradar a Deus. E o mesmo acontece com a esperança. É a desconfiança em Deus o que mais lhe desagrada. Assim, nosso Senhor censura Simão Pedro porque duvidou por um pequeno instante do seu poder enquanto caminhava sobre as águas. Vocês lembram esse episódio na vida de São Pedro, quando eles estavam, os apóstolos, pescando lá no lago de Genezaré, era de noite, e de repente Nosso Senhor apareceu, indo em direção a eles, caminhando sobre as águas. Primeiro eles ficaram apavorados, porque pensaram que era um fantasma, e gritando, Nosso Senhor se manifesta e lhes diz: sou eu, não temais. E aí então Simão Pedro, que amava muito Nosso Senhor, queria estar sempre ao seu lado, se voltou para Jesus e disse assim: Senhor, posso ir aí? Posso ir aí? E Nosso Senhor falou: vem, vem. E ele saiu da barca e começou a caminhar sobre as águas. Que fé a de Simão Pedro! No entanto, no caminho bateu um vento mais forte, começou a fraquejar a sua fé e com isso começou a afundar. E aí ele grita pedindo ajuda de Jesus: Senhor, salva-me, salva-me. E aí Jesus deu a mão e o puxou para cima. E Nosso Senhor o que fez? Censurou Simão Pedro, dizendo que era pequena a sua fé. Que coisa! Sua fé, a fé de São Pedro foi tão grande, mas tão grande, de poder caminhar sobre as águas, mas Nosso Senhor censura porque o que Deus espera de cada um de nós não é uma fé muito, muito grande, é uma fé total. Uma fé total. Deus espera que esperemos e confiemos nele totalmente, pois a esperança, que é a virtude que vamos considerar nessa segunda meditação do recolhimento, olhando para Nossa Senhora, a esperança é um verdadeiro ato de adoração a Deus, com o qual reconhecemos o seu poder, o seu senhorio sobre todas as coisas. Então, quando eu espero em Deus, eu estou demonstrando a minha confiança em Deus, e Deus fica feliz. A esperança, com ela reconhecemos a providência amorosa de Deus. Com a esperança, nós reconhecemos também a sua bondade infinita, que Deus é bom, que Deus nos ajuda, que Deus nos socorre. Assim, desconfiar de Deus é desconfiar do seu poder, da sua providência, do seu amor, da sua bondade infinita. Podemos dizer que a esperança é a fé, a confiança nas coisas futuras. Olhemos para Nossa Senhora. Vejamos como confiava plenamente em Deus, em coisas que iam acontecer. Um autor vai dizendo assim:
A confiança, por exemplo, que do seu ventre nasceria milagrosamente o Filho de Deus. Nossa Senhora não duvida, a partir do momento que o arcanjo Gabriel lhe disse que seria mãe de Deus, que do seu ventre nasceria o Salvador, naquele exato momento que Nossa Senhora disse sim, eu aceito ser a mãe de Deus, Nossa Senhora não duvida nem um instante de que ela está grávida e que dela nascerá o Messias. Em Caná, como comentamos na meditação anterior, que confiança em Deus, como sabe mostrar esta doce confiança no seu Jesus. Com que segurança ordena aos criados que obedeçam ao seu filho nesse final dessa festa, apesar das palavras de Jesus. Porque Jesus, quando Nossa Senhora vai dizer a ele que o vinho está acabando, dando a entender que queria que ele fizesse o milagre, e Nosso Senhor o que diz de uma maneira muito carinhosa, respeitosa a Jesus, e que ainda não era chegada a sua hora. Esse episódio das bodas de Caná, ele ocorre no início da vida pública, ou mesmo até antes de começar a vida pública. Então, Nosso Senhor ele falou que não era hora ainda dele manifestar os seus milagres. No entanto, Nossa Senhora confia, né? E Nosso Senhor faz o milagre, né? Como está tranquila e certa, continuava esse autor dizendo, que não ficará na mão, que suas palavras não cairão no vazio. Ela reza, pede e confia que Jesus, que seu filho, fará aquilo que pediu. Aparece, continuava ainda dizendo, ainda mais clara e admirável esta confiança de Maria na paixão e morte de seu filho, que iria salvar o mundo do pecado, e na certeza que ela tinha da sua ressurreição. Na verdade, é muito significativo o procedimento dos evangelistas ao narrarem com tanta minuciosidade a ressurreição de Jesus Cristo e não dizerem nenhuma palavra da Santíssima Virgem. Contam uma a uma as principais aparições de Jesus Cristo ressuscitado, e sendo, como diz Santo Inácio, de sentido comum que tenha aparecido em primeiro lugar para sua querida mãe. Contudo, nenhum evangelista fala sobre isso. Também parece estranho que as piedosas mulheres corressem tão cedo ao sepulcro a ungir com mais calma o corpo de Jesus e a Santíssima Virgem não fosse também acompanhá-las. Como explicar tudo isso? Simplesmente pela falta de fé e de esperança nos outros e pela abundância dessa fé, dessas virtudes em Maria. Por que Maria não acorda cedíssimo junto com as mulheres ou até mais cedo para ver o sepulcro? Porque Nossa Senhora já sabe, tem a certeza de que Jesus ressuscitou. Ela confia, ela não viu com os olhos ainda, mas ela tem a certeza de que o que Jesus havia prometido, ele realizou. O fim principal que os evangelistas tinham em vista nessas narrações era demonstrar o ofício de consolador que Jesus exerceu na sua ressurreição, levantando o ânimo caído de todos e dando novo alento à confiança enfraquecida e enferma daqueles a quem apareceu. Maria, porém, não necessitava disto. Tão grande era a sua confiança na palavra do seu filho. Estava tão firme nele que tinha a certeza e segurança da sua ressurreição. Esta é a razão porque não foi embalsamar o cadáver de seu filho. Se Jesus aparece a Maria, é só para fazê-la participante do seu triunfo.
como fora dos seus tormentos e da sua paixão, mas não para a animar e dar-lhe ânimo, pois nunca o perdera, nem jamais vacilou na sua firme esperança. Que palavras tão bonitas, não é verdade? Que Maria nunca perdeu a esperança, nunca, nunca, e que Jesus se apareceu para ela, que provavelmente teria aparecido em primeiro lugar a ela, não foi para animá-la, né, para erguê-la, não, não. Olhemos para esse modelo, termina esse autor dizendo, e aprendamos da nossa mãe. Examinemos a nossa confiança em Deus, se é como a da nossa mãe. Na verdade, esse autor é São José Maria, quem vai dizendo essas palavras, né? Examinemos a nossa confiança em Deus, se é como a da nossa mãe, plena, simples, segura, humilde, verdadeira. Se perguntasse a você se confia plenamente, certamente diria que sim. Mas será mesmo? Será mesmo? Se você confia plenamente, por que esta tristeza? Por que esse abatimento tão frequente? Por que essa angústia, essa visão pessimista das coisas, ainda mais agora que estamos nesse momento tão difícil da pandemia e essa insegurança com relação ao futuro, o que nos pode acontecer do ponto de vista econômico, do ponto de vista de saúde, o que pode acontecer com os nossos parentes e familiares, né? Se eu tenho uma fé grande, se eu tenho uma grande esperança, por que essa tristeza? Por que esse abatimento? É simples, porque essa confiança está longe de ser plena. Talvez tenhamos uma grande confiança, e isto é muito frequente, quando tudo sai bem, quando tudo se apresenta conforme a nossa vontade. Porém, quando o sol se esconde na nossa alma e vem as nuvens, a tempestade, quando as tribulações interiores e exteriores nos cercam por todos os lados, enfim, quando chega essa noite escura, que tantas vezes Deus quer que invada as almas, será que a nossa confiança, a nossa esperança permanece inabalável? Enfim, penso que já temos bastante matéria para refletir, para pensar, mas vamos continuar a nossa meditação. Vamos pensar agora nos fundamentos da esperança. O que me faz esperar em Deus? Em primeiro lugar, podemos dizer que a sua bondade. Toda a criação é um efeito da bondade de Deus. Uma bondade que se comunica e se difunde nas suas criaturas. E nem se diga pensando em nós que excesso de bondade de Deus ao criar-nos, tirar-nos do nada, fazendo-nos a sua imagem e semelhança, elevando-nos à ordem sobrenatural da graça, comunicando-nos a sua própria vida. E tudo isso Deus iria fazer para logo nos abandonar e não se ocupar mais de nós? De modo nenhum. Poderá haver coisa que mais alente a nossa esperança do que esta verdade de que Deus me ama, que tem um amor infinito por cada um de nós,
que Deus é a pura bondade? Podemos temer quem assim nos ama, nos olha? Por que não confiar em quem está assim, louco de amor por nós, disposto a dar a vida, a morrer na cruz por nós, como fez? Por que não confiar num Deus que é assim? Outro motivo da esperança, outro grande apoio da esperança é a onipotência divina. Se o amor e a misericórdia nos dizem que Deus quer auxiliar-nos e ajudar-nos em tudo, a sua onipotência diz-nos que nos pode dar o que for necessário, que não há nada restrito ao seu poder. Basta lembrar, por exemplo, a tempestade acalmada quando, numa ocasião, também os apóstolos estavam naquele lago de Genezaré e se avizinhou uma tempestade terrível, terrível, que eles viram com toda a experiência deles de pescadores, que aquela tempestade os levaria à morte. E por isso, vendo Jesus dormindo na barca, apesar de todos aqueles ventos e ondas e águas que começaram a entrar na barca, Nosso Senhor continuava dormindo, sinal de que estava cansado, e os apóstolos começam a gritar, né, apavorados, né, e Nosso Senhor acorda, impera os ventos e a tempestade, porque é o próprio Deus. Se volta para eles, eles diz: homens de pouca fé, por que duvidaste? Estou aqui, estou na barca, sou Deus, eu posso tudo, não temais. Então, essa certeza dessa onipotência divina junto com o seu amor, isso nos dá uma confiança inquebrantável. Noutra ocasião, por exemplo, Nosso Senhor faz aquele milagre dos pães e dos peixes quando não havia nada, estavam afastados de qualquer aldeia e não conseguiriam, então, obter qualquer alimento onde estavam. E Nosso Senhor, como pode tudo o que Ele faz o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E ainda se serve de alguns pãezinhos que havia, né, e alguns peixes, né, e não precisava, né, se servir disso, mas Ele se serve de poucos pães e peixes e realiza aquele milagre alimentando aquela multidão. Deus pode tudo, Deus pode tudo. Outro grande apoio da esperança é a fidelidade de Deus. Que Deus é fiel. Deus é fidelíssimo em cumprir o que Ele promete. Quando se consideram as promessas que Deus fez no Antigo Testamento aos patriarcas, ao seu povo escolhido, e a exatidão com que as cumpriu, vemos que não há motivo nenhum para desconfiar das suas palavras, das suas promessas, né? De que Ele sempre estará do nosso lado, de que Ele nos dará todas as graças necessárias, de que nós podemos esperar totalmente nele. Deus é fiel, Deus é fiel. Jamais nos abandonará, jamais, jamais, como nunca abandonou qualquer um de nós. Eis porque São Paulo, ainda em nossas dores e sofrimentos, nos lembra esta esperança e nos diz:
não sofrais como aqueles que não têm esperança. E São João, quando fala disto, de tal modo nos anima, que teme que cheguemos a abusar da bondade, da generosidade e fidelidade de Deus, e nos adverte dizendo assim: não vos digo tudo isso, meus filhinhos, para que pequeis com mais liberdade, senão para que nunca desespereis e saibais que a todo momento podeis contar com Jesus Cristo. Experiência da sua própria vida. São João dizendo isso, ele está dizendo o que ele experimentou na sua vida. E nós sabemos que São João ele escreveu as suas cartas, o seu evangelho por volta do ano 100, que era um ancião, ou seja, toda a experiência da sua vida ele está nos transmitindo nas suas palavras. Saibais que a todo momento podeis contar com Jesus Cristo, que será o nosso melhor advogado com o Pai, para com o Pai. Santa Teresa de Jesus escreveu na sua vida: suplicava ao Senhor que me ajudasse, mas não punha toda a minha confiança em Sua Majestade. Procurava os remédios, fazia diligências, mas não entendia que pouco se consegue se não depositamos toda a confiança no Senhor, deixando ainda algo de confiança humana. Pouco se consegue se não depositamos toda a confiança no Senhor. Ainda querendo apoiar-nos em realidades humanas ou na própria confiança humana, numa segurança humana. Confiar totalmente em Deus. Maria é, como dissemos, essa fonte da esperança, esse modelo da esperança. E um autor dizia nesse sentido: se a nossa esperança em Deus se há de fundar na sua misericórdia, na sua bondade, na sua fidelidade, como acabamos de ver, não vemos claramente que em Maria depositou todos estes títulos para nos animar a recorrer a Ele por meio dela? É grande a nossa fraqueza, é imensa a nossa miséria, mas a mãe não ama com mais predileção o filho doente e frágil? Não é assim que Maria se tem manifestado em todas as ocasiões? Não foi do coração do povo cristão que espontaneamente brotou esta saudação de vida, doçura, esperança nossa? Faz parte de uma oração, nós sabemos. Quando se olha para Maria, cessam as dúvidas e os desesperos não têm razão de ser, e o desalento não tem lugar. Será que eu já experimento isso em Nossa Senhora? Eu posso dizer que eu deposito a minha esperança nela. São José Maria gostava de dizer essa jaculatória, essa frase de amor: Santa Maria, esperança nossa, esperança nossa. Que cada um de nós experimente, faça a sua experiência de depositar a esperança nela. Há muitos episódios que nós podíamos citar de Maria, onde ela intercede, onde ela nos ajuda, onde ela diz para que nós não tenhamos nenhum medo. Um episódio que eu gosto muito de comentar é o de Guadalupe, a aparição de Nossa Senhora de Guadalupe. E como foi essa aparição, brevemente, porque a história, enfim, pode ser contada
com muitos detalhes, mas o fato é que no dia 9 de dezembro de 1531, um índio chamado Juan Diego, que havia se convertido há pouco tempo, 1531, início da colonização espanhola e a colonização lá no México, então não havia muito tempo que ele havia se convertido, a sua esposa já havia falecido e ele morava com o seu tio, né? E nesse sábado e onde ele morava era pertinho da cidade do México. Então ele ia com muita frequência fazer esse caminho da sua casa até a cidade do México e a volta até a sua casa. E de manhãzinha ele estava indo lá para a cidade do México e no alto de um morro chamado Tepeyac, que é lá onde está hoje o santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, ele começou a ouvir um cântico maravilhoso, né, de pássaros e pensou que ali seria o céu, né, com aquele cântico e também o perfume que sentiu. E até pensou, será que eu estou no céu? E aí ele ouve a voz de Nossa Senhora se dirigindo a ele, Juanito, meu filhinho, meu querido filho. E aí começa um diálogo tão simples, tão bonito entre Nossa Senhora e Juan Diego. E o fato é que Nossa Senhora pede para que ele vá até a cidade do México falar com o bispo da cidade para que ele construa uma igreja ali naquele lugar, naquele morro. Então ele fala que tudo bem, que ele vai estar indo para lá e ele vai falar com o bispo. E aí ele vai lá falar com o bispo e o bispo não dá bola para ele, porque, de fato, né, um índio qualquer que aparece ali e contando uma história que falou com Nossa Senhora, né, será que é verdade? Será que ele está inventando? Será que ele está louco? Então o bispo despachou. E ele, voltando lá para sua casa, ele cruzou com Nossa Senhora lá no morro e falou para ela que, né, que ele não deu atenção. E aí Nossa Senhora falou para ele voltar no dia seguinte, né, que falasse com ele, né, que insistisse. E aí ele fala, puxa mãe, mas não tem outra pessoa melhor do que eu sou um Zé Ninguém aqui, esse bispo nunca vai me acreditar. E aí Nossa Senhora fala, não, é que eu escolhi você, né? Você é o meu filho querido, é você mesmo, né? Você não pode ir lá, né? Enfim, aí ele fala que sim, né? E vai lá no dia seguinte, que é domingo, e espera o bispo terminar a missa, e indo na sua casa, ele toma um chá de cadeira, porque os funcionários o veem de novo e acham que ele está indo lá inoportunamente. Enfim, espera um tempão até falar com o bispo e quando ele vai falar com o bispo, se ajoelha já e começa a chorar, pedindo ao bispo que ele atenda o pedido de Nossa Senhora. Aí o bispo ele diz assim, então, me traz um sinal. Me traz um sinal de que você está conversando com Nossa Senhora. Muito bem. E ele foi embora e falou, tudo bem. E indo lá pro Tepeyac, para esse morro, vê Nossa Senhora e fala que ele pediu um sinal. Nossa Senhora fala, muito bem, então volte aqui amanhã que eu te darei o sinal. E ele volta para casa e quando chega lá em casa, o tio dele está passando mal e vai piorando. E o fato é que passa toda segunda-feira muito mal, cada vez pior, de tal maneira que ele nem vai ver Nossa Senhora para pegar o sinal. E na madrugada de segunda para terça, de manhãzinha ali, o tio, vendo que está morrendo mesmo, e fala assim, olha, você pode ir lá para a cidade do México chamar um padre, porque eu quero me confessar. E aí ele fica desesperado, né? Vendo que o seu tio está morrendo mesmo, e vai correndo para a cidade do México e pensa assim, se eu for pelo caminho normal, a senhorinha vai estar lá e vai me entreter, e eu estou com pressa e vou fazer outro caminho. E fez outro caminho. Só que Nossa Senhora apareceu na frente dele e disse essas palavras que eu acho maravilhosas. Escuta e guarda no teu coração, meu filho menor, que o que te assusta e te aflige é nada. Nada. E por que é nada? Porque Nossa Senhora é Deus? Ela pode tudo? Não. Ela não é Deus, mas ela é mãe de Deus. E o que ela pede para o seu filho faz. Então, o que está te afligindo, ou seja, que teu tio está morrendo, é nada. Eu intercedo. E nessa hora, Nossa Senhora estava
concomitantemente aparecendo ao seu tio e curando. E foi lá que ela disse para ele, para o seu tio, que ela deveria se chamar Guadalupe. Então Nossa Senhora continua: o que te assusta e te aflige é nada. Não se perturbe o teu rosto nem o teu coração. Não temas esta doença, nem nenhuma outra doença ou coisa dolorosa e aflitiva. Não estou eu aqui, eu que sou a tua mãe? Não estás sob a minha sombra e resguardo? Não sou eu a fonte da tua alegria? Não estás debaixo do meu manto e em meus braços? Por acaso tens necessidade de alguma outra coisa? Nada te aflija ou te perturbe. Que palavras tão bonitas, tão fortes, tão consoladoras, né? Nossa Senhora dizendo-nos que nós não devemos temer a nada, nenhuma doença, nem nenhuma outra coisa dolorosa e aflitiva, o futuro, né? Que não sabemos como será, né? No meio dessa pandemia. Não estou eu aqui, eu que sou a tua mãe, não estás sob a minha sombra e resguardo? Nossa Senhora cuida de nós, é nossa mãe, né? Estamos debaixo do seu manto e nos seus braços, no seu colo. Nada te aflige ou te perturbe. Vamos terminar essa oração e que nós saibamos dizer muitas vezes ao dia, como São José Maria: Santa Maria, esperança nossa e sede da sabedoria, escrava do Senhor, rogai por nós. Saibamos nos dirigir a Maria e depositar nela toda a esperança. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.